Olá, aqui é Luiz Fernando do Grupo Amigos Ajudam Amigos, grupo criado para ajudar donos de bares, restaurantes e quem trabalha com alimentação fora do lar a passar pela crise. Então, se você foi afetado pela crise, vamos lá, vamos junto tentar passar por essa. Lá no nosso grupo, a gente tem voluntários, 16 voluntários das mais diversas áreas que trabalham gratuitamente para te ajudar. Tem treinamento e entrevista com especialistas, toda terça e toda quinta. Tem negociações em grupo, a gente vai ter agora o festival gastronômico do dia 12 do 4 a 12 do 5, então a gente está toda hora se movimentando para um ajudar o outro. Essa é a ideia. Quer fazer parte do grupo? www.amigosajudamamigos.com.br. Entra lá, faz sua inscrição e vamos junto passar por essa. Um dos especialistas, e esse foi muito bem indicado, esse foi vamos dizer assim, um dos mais importantes até hoje das nossas lives, porque a parte psicológica está muito desse mercado, né, de alimentação fora do lar, está muito complicada. Eu sou um deles. Nossa senhora, fui afetado muito com essa pandemia que foi, volta, agora vamos para frente, cai de novo. Então hoje a gente vai conversar com o Roberto Debski, ele é psicólogo, está aí para nos ajudar também. Se apresenta aí, Roberto. É um prazer estar aqui com vocês. Quando me convidaram, eu te contei, né, no início que já é comum para mim participar de lives desde o início da pandemia. Eu já fiz aí mais de uma centena de lives, só direto, do dia 19 de março até, não sei que dia de junho, foram 103 lives no meu canal do Instagram, para que a gente pudesse estar junto, tirar dúvidas. As pessoas tinham questões em relação à doença Covid, em relação às questões implicadas na Covid, saúde física, saúde mental. Então, é um prazer poder sempre estar aí, ajudar, né? E é o que a gente está buscando fazer. Minha formação, eu sou médico, formado há 34 anos, psicólogo há 16, e fiz diversas formações sempre voltadas para essa área da saúde integrativa, saúde corpo e mente. Trabalho na minha clínica, a clínica Ser Integral, trabalho também no serviço público, medicina preventiva da Unimed Santos por muitos anos. Criei grupos de meditação, criei grupos de trabalhos em diversas empresas para o gerenciamento das emoções. Então é algo que eu amo muito fazer, e poder estar aqui, mesmo que numa breve palestra, um bate-papo, vai ser interessante, né, para tirar as dúvidas, para conversar com as pessoas. Todo mundo está precisando muito disso. A gente já falava, mesmo antes de saber que essa pandemia iria se prolongar por tanto tempo, a gente já falava na quarta onda, que seria a questão dos problemas emocionais derivados da pandemia. A ansiedade, o estresse, a depressão, os transtornos, fobias, enfim, tudo isso. E realmente a gente vem constatando que essas são consequências, infelizmente, da pandemia. A pandemia não é só uma doença física, ela vem afetando as pessoas na sua totalidade, as famílias, as empresas, as cidades, o planeta inteiro, né? O planeta inteiro está doente e nós precisamos de possibilidades de saúde da melhor maneira possível, né? Estamos doentes fisicamente, economicamente, nos relacionamentos, e o que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Que legal, cara. Muito obrigado por participar, muito obrigado pela sua ajuda. Mais gente está entrando agora. E, cara, o psicológico eu acho que é essencial nessa hora de enfrentar a pandemia, nessa hora de enfrentar os problemas. O que você tem mais visto hoje em dia nessa pandemia, pelo menos com quem é empresário, quem é comerciante, quem tem restaurante, quem tem bar? O que você consegue enxergar dessa pandemia para esse pessoal? Olha, eu tenho parentes também, comerciantes, que estão tendo as
Opa, como eu estava dizendo, já tirei. Eu tenho parentes também que têm comércio e estão sofrendo aqui em Santos, né? Nós estamos em lockdown, talvez pessoas de fora vão assistir, mas aqui é um lockdown muito restrito que vai até esse fim de semana. Foram 2 semanas aí em que as pessoas não podiam nem sair, fim de semana sem supermercado aberto. Quer dizer, é uma situação surreal, assim, algo inacreditável. Eu nunca pensei nos meus 34 anos de medicina que eu fosse ver alguma coisa desse tipo, né? E as pessoas, em consequência disso, da preocupação, são diversas preocupações, são muitos fatores de estresse, né, Luiz? As pessoas estão com medo de adoecer, porque o índice de vacinação é muito baixo, não vacinamos nem 10% da população do Brasil, né? As pessoas têm medo de adoecer, têm medo que os seus entes amados adoeçam, têm medo de complicar e ir por uma intubação, e a gente vê que os casos realmente estão aumentando demais. Onde eu trabalho, a gente vê que sala de emergência teve que virar uma UTI improvisada, sala de repouso teve que virar enfermaria improvisada, assim, a situação está estressante para todo mundo. Então, o medo de adoecer, o medo da questão financeira e econômica, que as pessoas estão com muitas dificuldades em manter suas empresas, seus comércios, sem uma contrapartida efetiva governamental que dê um apoio nesse momento de crise. É um caos, né? Ninguém assume o que tem que assumir e as pessoas ficam a Deus dará, e como você falou lá no começo, os boletos continuam chegando. Não tem como você falar assim, não vou pagar minhas contas mais porque nós estamos numa pandemia e eu não posso abrir o meu comércio. Isso não existe, né? Então, o que as pessoas podem fazer? É pressão de um lado, é pressão do outro, e aí estoura o estresse, a preocupação, a ansiedade. Se a pessoa não tiver, mesmo tendo uma boa resiliência, o que eu tenho visto é pessoas com muita ansiedade, com muito estresse, entrando em depressão, não tendo como lidar com a situação, e aí a própria situação da doença Covid vem sendo agravada pelas consequências sociais, econômicas, políticas. Então, assim, é um verdadeiro caos que a gente está passando, infelizmente. Nossa. Não, e mesmo lá no grupo teve uma pessoa que ela tem muito medo de pegar doença, só que ela precisava abrir um negócio. E as pessoas que entravam no negócio entravam sem máscaras. Ela ficava louca. Ela fechou. Ela falou assim, ó, eu não aguento, eu surtei. De pedir, era uma casa de shows, assim, né? Só que um restaurante um pouco mais movimentado. Fechou. Não aguentou, mas a gente está numa fase agora que tá todo mundo pensando assim, como fazer? Essa é a verdade. Eu sei que não tem uma fórmula mágica. Se tivesse, eu não teria nem o grupo para falar do. O grupo foi feito porque eu também não sabia o que fazer. Assim, então eu criei o grupo para ajudar. Eu sou um vendedor que bate de porta em porta. Como que eu vou bater de porta em porta se a porta está fechada? Então, com o grupo a gente conseguiu encontrar alguns meios, mas que hoje em dia, o que você recomenda para uma pessoa que está nessa situação dos boletos chegando de um lado, o governo falando que ele não pode abrir a porta de outro, e nesse meio tem muita gente que tem lá a família passando fome. Essa semana aconteceu, por exemplo, um cara falou assim, ó, pessoal, estou sem dinheiro para comprar o gás. Vocês podem me ajudar? O que a gente pode fazer para uma situação dessa? Olha, Luiz, realmente, como você disse, não há fórmula mágica. O que nós podemos fazer é buscar, com muita calma, na medida do possível, lidar com essa situação, cuidando da saúde. Primeira coisa, a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Porque se a gente adoecer e morrer, a gente não vai depois nem pagar as contas, alguém vai ter que pagar por nós, o que é pior, né? Então, manter a sanidade emocional, a saúde física, continuarmos nos cuidando, né? A maioria das pessoas, como eu falei, nem se vacinou, mais de 90% da população não está vacinada, então a gente precisa manter todos os protocolos de
afastamento, de distanciamento, de higiene, de máscara, né? Eu estou falando aqui sem máscara porque eu estou sozinho na minha clínica, já foi todo mundo embora, tranquilo, a gente pode ficar sem máscara. Mesmo eu estando eu tive Covid em dezembro, eu, minha esposa e o filho passamos sozinhos o fim de ano, nem faríamos festa nem nada, é claro, mas talvez algum parente em casa, mas a gente passou sozinho com Covid os três, graças a Deus não agravamos, né? E depois já tomei as doses de vacina, mesmo assim, é máscara, é proteção, então essa parte nós precisamos continuar cuidando, certamente. Depois procurar ajuda, né? Muitas vezes nós precisamos de ajuda mesmo, ajuda emocional. Como é que isso inicia? Talvez com amigos, a ideia que você teve, a sua ação, a sua atitude é louvável, você poder ter um grupo, né? Fazer um grupo, porque, claro, juntos a gente é mais forte, com certeza. Então, quando nós conseguimos unir com pessoas conhecidas ou não conhecidas, o que você vai começar a conhecer, porque quando você tem um grupo de apoio, um grupo social de apoio, muita coisa boa pode acontecer a partir daí. Então, sozinhos a gente fica com muita dificuldade. Isso foi algo que aconteceu na primeira fase da pandemia, porque as pessoas ficavam muito isoladas, principalmente idosos, em casa sozinhos, com um grande medo. Agora perderam o medo, porque agora está todo mundo tá fazendo o oposto, né? Estão saindo sem máscara, é uma coisa assim também surreal que a gente tem acompanhado. Então precisamos continuar nos cuidando e ter esse grupo de apoio sempre para ajudar. Como você falou, no grupo chegou alguém e pediu: olha, eu estou precisando disso, alguém pode me ajudar? Só o fato de você pertencer, essa é a primeira lei sistêmica, né? A primeira ordem do amor das constelações sistêmicas chama pertencimento. Quando você sente que pertence a um grupo, né, que as pessoas estão ali, talvez se não puderem te ajudar de uma maneira mais efetiva, mas estão ali para te escutar, para te dar um apoio, uma palavra amiga, sem julgamento, isso já é de uma relevância fundamental para manter a sanidade mental das pessoas. As pessoas precisam pertencer, precisam estar juntas umas às outras. Então, essa parte do social, mesmo que à distância, mesmo que através, como nós estamos aqui, através de uma palestra online, eu tive um grupo de estudo, terça-feira, com pessoas de vários cantos do Brasil, ontem mesmo atendi uma pessoa lá de João Pessoa, da Paraíba, por vídeo atendimento. Então, assim, a tecnologia também nos favorece, se nós precisamos estar isolados, mas que não fiquemos totalmente isolados e possamos compartilhar a imagem, palavras, né? Então, precisamos estar unidos. Eu acho que também, dentro da linha que eu estudo, da parte sistêmica, as constelações familiares, a visão sistêmica, a psicologia, a medicina integrativa, a gente sabe que nós precisamos cuidar dessa totalidade. E tem diversos domínios. A própria qualidade de vida que todo mundo preza, né? Eu quero ter qualidade de vida. A Organização Mundial da Saúde, ela coloca alguns parâmetros de qualidade de vida, né? Você tem domínios da qualidade de vida. Então, saúde física é um deles, a saúde psicológica é outro, né? A saúde social, os relacionamentos interpessoais é um outro também. O meio ambiente, onde você está, onde você vive, né? Então, que lugar que eu estou, onde que eu estou. Nós estamos no meio ambiente adoecido, né? A espiritualidade, a sua conexão com algo superior, o que quer que você acredite, é um outro domínio da qualidade de vida. Então, temos vários domínios que nós precisamos cuidar. Não adianta abandonar um e ficar olhando só para outro. Então, a pandemia é vírus, é gripe, é doença. Vamos cuidar somente da saúde física, porque é uma gripe, e o resto, não dá? Não, então vamos cuidar somente do emocional, porque aí só cuida do psicológico, mas aí então vou sair sem máscara, vou me contaminar, também não pode. Então, e agora? O que mais eu faço? Então, se conectar com algo maior, com uma fé, qualquer que você tenha, né, com uma conexão com uma espiritualidade, enfim. Então, todos esses parâmetros, né, os relacionamentos interpessoais, o seu meio ambiente, enfim, e o nível de liberdade, né, independência, também um dos parâmetros da qualidade de vida. Porque quando a gente adoece, quando a gente fica idoso, muitas vezes dependente, a gente perde o nível de independência, que é você poder sair na rua, subir num degrau de ônibus, ir sozinho, no banco, né? Então, esses 6 domínios que eu falei, saúde física, saúde mental, psicológica,
espiritualidade ou saúde espiritual, o nível dos relacionamentos, o meio ambiente, o nível de independência que a gente tem, são 6 domínios da qualidade de vida, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nesse momento, mais do que nunca, em que nós somos desafiados com essa pandemia, com essa doença aí que está levando a vida de milhares de pessoas, levando a saúde de milhares de pessoas, física e emocional, a gente precisa estar conectados. Eu acho que o ponto principal nesse momento é o relacionamento interpessoal, são os grupos de apoio, é você ter um amigo, você ter um parente, um familiar com quem você possa, mesmo que através de uma videoconferência, conversar por um tempo e falar, olha, eu preciso de uma ajuda, eu preciso que alguém me escute, né? Então, até te parabenizo pela tua iniciativa, você com certeza está ajudando muita gente através dessa atitude aí que você teve, é o que nós podemos fazer, por isso que eu fiz 103 lives consecutivas para poder disponibilizar isso de alguma maneira para as pessoas. Muitas vezes eu não tinha resposta para as perguntas que me faziam, mas eu estava lá e as pessoas estavam lá. E a gente criou esse grupo de apoio. Então, nesse momento, é o que nós podemos fazer. Cada um dá o que tem. Cada um dá um pouquinho do que tem, e quando a gente está junto, a gente fica mais forte, porque nós precisamos aprender isso. Todas as doenças têm uma função. Segundo a sistêmica, nós também aprendemos isso. A doença não vem para nos fazer mal, ela vem para nos mostrar alguma coisa, para nos apontar alguma coisa. Na sistêmica, a gente sabe assim, que a doença vem para te parar e falar, olha, agora reflete sobre isso. Então, de repente, o que mata a gente não é nem a doença, é a vida doentia, são atitudes doentias que a gente tinha, relacionamentos doentios, isso é que nos faz mal, e a doença vem para te dar um break e te mostrar, olha, presta atenção nisso, que você está precisando cuidar dessa parte que você não está cuidando. Então, a doença tem uma função. Quando a gente tem uma doença, eu, por exemplo, vamos dizer assim, uma pessoa, qualquer você, eu tenho uma vida doentia, drogas, bebida, falta de cuidado, enfim. O que vai acontecer se eu continuar nesse caminho indefinidamente? Em algum momento, eu posso morrer. Então, o que acontece? Eu fico doente e essa doença vem me brecar e não impede, não deixa que eu continue a viver uma vida doentia. Então, aí eu olho para a doença e falo assim, o que me trouxe até aqui? De repente, eu vou entender que esse caminho doentio é que me fazia ir para a morte e a doença bloqueou. Então, em nível pessoal, isso funciona. E em nível planetário, como nós estamos hoje, eu acredito que também funcione. Então, nós estamos com o planeta doente. Todo o planeta está doente. Não tem como falar assim, não faço parte, não quero saber disso. Eu também vivo no planeta Terra. Eu falo para as pessoas, se você conseguir ir para Júpiter, diz que lá a situação está melhor. Mas por aqui está um pouquinho complicado, não dá. Então, a gente faz parte desse planeta que está doente. Ou seja, nós temos alguma coisa a ver com isso. E o que a gente pode aprender? Quais lições que a gente pode aprender? Então, a questão da solidariedade, da empatia, do autocuidado e do cuidado com os outros, tudo isso é algo que vem ficando muito evidente nesse momento para nós. Né? Aprender a lidar com as emoções, aumentar a nossa resiliência, porque tem um ditado tibetano que ele fala assim, se o seu problema tem solução, não há com que se preocupar. Se o seu problema não tem solução, qualquer preocupação será em vão. Ou seja, adianta a gente se preocupar? Nossa. Claro que a gente se preocupa, porque a gente é humano, a gente não, né, de repente ainda não aprendeu a lidar com tantas dificuldades, mas assim, preocupando ou não, o resultado será o mesmo. E claro que quando a gente entra no modo de preocupação extrema, de muito estresse, a gente não consegue lidar com a situação, fisiologicamente, a gente entra no mecanismo, no metabolismo chamado de fuga e luta, reação aguda de estresse. Né? E essa reação aguda coloca a gente no modo de pânico, de fugir ou de lutar. Isso bloqueia o nosso raciocínio também. A gente não consegue lidar com as coisas de uma maneira tranquila, efetiva, resolutiva. Não é? Quando você está querendo fugir de um lugar ou não sabe o que fazer, você está naquele modo que o fisiologista americano Cannon, em 1899, ele falou sobre isso. Ele falou, reação de fuga ou luta, ou você vai fugir ou você vai lutar. Só que nesse momento é como se fosse um animal te atacando, um leão, pulou para cima de você. O que você faz? Ou você sobe no teto, se pendura lá, sobe numa árvore, ou você enfrenta ele e tudo mais, e resolve o problema. Só que
nesse mecanismo, nesse metabolismo, com essa fisiologia cerebral de neurotransmissores, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue, é uma reação instintiva. Nesse momento a gente pode fazer muita bobagem, a gente pode pôr muita coisa a perder, a gente pode se desesperar. Então, aprender a ter mais resiliência, lidar com isso, é importante. E muitas pessoas não têm isso ainda, não sabem fazer, mas isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Nós podemos aprender a aumentar a resiliência, a transformar desespero em calma, a gente pode aprender isso. Treinar, é um treinamento, através de treinar essas habilidades, nós conseguimos. Eu tenho ensinado pessoas a meditar, a buscar um caminho de mais pacificação interna, procurar uma terapia psicológica, procurar um grupo de apoio, tudo isso faz parte nos momentos de crise, porque crise ela também serve para uma modificação. O ideograma chinês para crise, a palavra, ela é dividida em dois ideogramas, né? Um representa perigo e outro representa oportunidade. Então, nesses momentos de perigo que a gente está passando, a gente pode abrir outras oportunidades e outras possibilidades. Uma delas é isso que a gente está fazendo agora. A gente aprendeu que reunião não precisa ser só presencial. A gente está tendo congressos com milhares de pessoas online, coisas que há um ano atrás a gente nem imaginava fazer. Ou seja, a própria crise vem trazer possibilidades de inovar, telemedicina, teleatendimento, que aumentou demais. Ou seja, a gente consegue hoje ter recursos por causa da pandemia. Ah, quer dizer que a pandemia é bom? Olha, a doença em si, as suas consequências negativas, trazem muito sofrimento, muito problema. Porém, também, de um outro lado, se a gente conseguir lidar com isso, pode ter muito aprendizado também. Né? Quando a gente consegue fazer isso, nós podemos também, através da dor, crescer, despertar novos potenciais em nós. Então, isso também é algo que a gente precisa olhar, né? Não somente o desespero, somente a dificuldade. Claro que isso está terrível, isso está muito difícil, porém existem também outros lados que a gente pode olhar. E tem um outro ditado que fala assim, tudo passa, isso também vai passar. Isso também vai passar. Em algum momento isso vai passar. Pode demorar um mês, pode demorar um ano. No Brasil, provavelmente uns 2 anos, por conta do ritmo de vacinação, dos nossos políticos inefetivos, e não vou nem continuar a enunciar as qualidades deles, mas assim, provavelmente a gente vai demorar mais um ano aí até todo mundo poder ser vacinado. Claro, nós somos um país de dimensões continentais, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, né? Mas isso não é desculpa, né? Isso não é desculpa. Isso aí teria que ter sido visto e providenciado, e a gente vai, por enquanto, fazendo o que está ao nosso alcance. Como eu falei, cada um na sua possibilidade pequena de fazer algo. Nossa senhora, cara, você tinha que ter começado o grupo junto comigo, porque, pelo amor de Deus, o que já teve discussão lá, você é um não sei o que lá. Pronto, todo mundo, saiu umas 10 pessoas do grupo na hora. Por ansiedade, por querer rebater, por querer estar certo, por querer... Pessoas de meu conhecimento, há muito tempo, pessoas extremamente inteligentes, falando, como assim você fala isso do prefeito? Como assim você fala isso do remédio que falaram que é a cura? Vou sair do grupo. Eu já não discuto mais, viu, Luiz? Eu aprendi, através de algumas pancadas também, né? E de observar quantas pessoas começaram brigas em família, amizades que se desfizeram. Absurdo isso, defendendo A, defendendo B. Eu não defendo ninguém, cada um que cuide de si, né? Cada um que faça a sua própria defesa. Eu não absolvo ninguém, eu deixo cada um com a sua responsabilidade, eu fico com a minha. Tá? Isso aí é uma postura que a gente fala, né? Sair do triângulo dramático. Quando a gente estuda sistêmica, a gente vê, existe uma figura da análise transacional, que é um ramo da psicologia, que chama-se, que fala sobre o triângulo dramático. O triângulo dramático, claro, são 3 polos de relacionamento, então você tem a vítima, você tem o acusador ou perpetrador e você tem o salvador. Esses 3 estão continuamente intercambiando nas relações, né? Então, você acusou, porque aquele prefeito, lá como o exemplo que você deu, o prefeito, ou o presidente, ou não sei quem, o governador, aí você está acusando, aí o outro vai lá e quer salvar ele, porque ele gosta dele, aí vem o outro e vira vítima, porque você está acusando. Então, essas figuras,
elas estão sempre se intercambiando. E triângulo dramático não resolve nada. E, infelizmente, nós, como eu digo sempre, nós somos viciados nas relações de triângulo dramático. E elas estão em todos os lugares. Então, nas novelas, histórias em quadrinhos, história de super-herói, dentro da nossa casa, com os nossos amigos, nosso trabalho, né? Reality show. Eu não vejo o Big Brother, quem quiser fica à vontade de ver, mas eu estava no plantão outro dia e no minuto que eu fui comer alguma coisa, eu estava vendo lá. A TV estava ligada, tinha alguém assistindo, eu falei, como é que será que é isso, né? Porque já teve 20, deve ser muito bom, né? Sei, mais que 20 Big Brother, deve ser uma maravilha da natureza esse programa, para ter tanta audiência. Aí fui olhar um pouquinho. Eu vi pessoas falando, acusando os outros se defendendo, outro querendo excluir o outro, eliminar, e o outro falando que não. Eu falei, nossa, olha os triângulos dramáticos aí. Então as pessoas são viciadas, elas amam viver no triângulo dramático. E está tudo certo, não tem problema nenhum, não. Eu busco aprender. Quando eu entro num deles, rapidinho já acende a luzinha e fala, opa, deixa eu sair daqui. Sinto muito, estou caindo fora. Quem quiser que fique. Nossa senhora, imagino um psicólogo assistindo Big Brother ou essas discussões que realmente não levam a nada. Eu falo isso para o pessoal. Pessoal, não adianta discutir quem está certo, se é A ou se é B, se, Não, gente. se vai, se não Todo vai. mundo está um pouquinho certo e todo mundo está um pouquinho errado, inclusive eu. Tudo que eu falo, eu sempre falo assim, pode duvidar tudo que eu falo, não precisa acreditar em nada, e você verifica. Se você achar que faz sentido para você, está ótimo, não tem problema algum, porque ninguém é dono da verdade. Eu digo sempre assim, como para os meus alunos, eu falo, olha, eu estou falando isso, você não precisa acreditar. Hoje eu acredito nisso. Se amanhã me mostrarem algo que é mais funcional, que é mais saudável, você pode ter certeza que eu vou olhar para aquilo. Então, isso é uma característica que eu busco desenvolver, que ainda falta muito, mas é a flexibilidade também, né? A gente precisa ser flexível. Não adianta, não sou inflexível, esse é meu ponto de vista, eu não mudo nunca, jamais eu vou mudar e vou morrer assim. Bom, então tá bom, você tem o direito também de fazer isso, só que isso vai causar um grande sofrimento para você, né? Porque a inflexibilidade, a rigidez, tem um ditado taoísta do Tao Te Ching, do livro de ouro, né, da filosofia, da cultura chinesa, que de onde vem a acupuntura, que também é uma área de atuação que eu tenho, e ele fala num artigo assim: quando a gente nasce, quando a gente é jovem, somos suaves como a penugem do ventre do pássaro. E quando a gente envelhece, a gente enrijece como se fosse uma folha seca, que você aperta, ela quebra todinha. Então, a flexibilidade e a suavidade são amigos da vida, companheiros da vida, e a rigidez e a inflexibilidade são companheiros da morte. Então, a gente precisa ser sempre companheiro da vida. Isso é uma coisa que, dia a dia, eu procuro estar atento. Quando eu cito esse exemplo pessoal, né, que quando veio o diagnóstico de Covid, e para mim, eu falei assim, bom, o que vai acontecer agora, né? Eu não sei, porque eu vi muitas pessoas morrendo e outras sobrevivendo. Eu falei, de que lado será que eu vou ficar? De que lado será que o meu filho, minha esposa vão ficar? Nós estamos aqui, né? Agora já aconteceu. Eu me cuidei o ano inteiro, trabalhei na linha de frente o ano inteiro, mas me cuidei. Chegou depois de fevereiro a dezembro, vai então 10 meses, eu fiquei com Covid, né? E eu falei assim para a vida, fiz um acordo com a vida, olha, eu amo você, eu quero ficar com você, com a vida, né? Se você me quiser, eu tô aqui. Se você não me quiser mais, paciência, eu não posso fazer nada, eu vou fazer a minha parte. Então, o que eu fiz? Me cuidei, a gente descansou, a gente fez uma dieta detox, que eu já, né, nós já somos vegetarianos, já comemos muito saudavelmente, mas aí nós radicalizamos na alimentação saudável e tudo mais, e seja o que Deus quiser. Se for para a gente ficar aqui, a gente vai ficar. Se não for, sinto muito, né? De repente vamos ver o que nos aguarda depois. Mas a gente só pode fazer a nossa parte, a gente não pode fazer além disso. E a gente não sabe qual é o alcance da nossa parte. De repente, nossa parte, a gente tem um potencial maior ou menor. E quanto mais a gente age focando o positivo, mais o resultado poderá ser positivo. Né? Não adianta eu ficar olhando só para o que é ruim, para a tristeza, para a perda, porque dá o mesmo trabalho que olhar para o benefício, para a positividade, não é viver no mundo da poliana, mas é olhar para as possibilidades. Porque tem um pressuposto na neurolinguística que fala assim, a nossa energia flui para onde a nossa atenção está. Então, se a minha atenção está
na dor, no sofrimento, na dificuldade, é isso que eu vou encarar pela frente. Se o meu olhar e minha atenção está nas possibilidades, em buscar resolver alguma coisa, é isso que talvez apareça na minha frente, né? Nossa senhora, cara. Putz, grila. E assim, eu sou considerado muito chato lá no grupo, porque eu falo, pessoal, aqui tem que ser uma ilha onde você, se você olhar para os lados, se você ligar a TV, você só vai ver notícia ruim, morte, não sei o que lá, e aumenta a pandemia, e mais um país que entrou, mais um país que saiu, mais uma pessoa que Sim. morreu. Aqui não, vamos tentar focar em encontrar soluções. Já está difícil para todo mundo. Se gastar energia olhando para o lado negativo, e aí eu sou chato, eu sou o chato do grupo. Mas basta uma Olha, pessoa colocar. você não é o chato, você é o que tem o bom senso. Isso não é uma ilha, isso é um oásis. Você quer transformar isso num oásis, que é no meio do caos a gente poder ter um pouquinho de água fresca, de busca de solução. É o que a gente precisa, mais do que nunca, com certeza. Né, e aí, e assim, é interessante que eu tento. Lógico, lá no grupo são milhares e milhares de mensagens todos os dias. E basta um colocar uma coisa sobre política, religião, esporte, morte, Covid, dá 5 minutos, as pessoas saem. Várias pessoas importantes saem do grupo. Lógico, Olha, eu fico com dó, né? Eu fico com pena, porque são pessoas que estão passando, eu sei que estão precisando, mas na hora que bate aquela notícia, ela fala, ah, não, aqui eu não aguento mais. E sai. eu vou te falar, Luiz, uma das coisas que eu sempre recomendei, desde o começo das minhas cento e poucas lives, eu sempre falava isso, olha, não adianta você ficar somente olhando notícia ruim, porque as pessoas ficavam tão desesperadas que elas iam da Globo para Bandeirantes, para Record, para Cultura, para não sei o quê, só olhando os números da pandemia, que eram todos parecidos, né? Mas aí você vai e reforça a desgraça, aí você reforça a doença, aí você reforça a notícia ruim. Então eu falava assim, você precisa se atualizar como todo mundo. Então veja um jornal, escolha um, assista, se intere dos números das novidades e pronto. E vai ouvir música, vai ler, vai ver uma comédia, vai fazer atividade física, vai namorar, vai conversar, faça coisas boas, não fique só focando em notícia ruim, né? E outra coisa, nos grupos que eu modero, nos grupos do WhatsApp que eu tenho, da clínica da medicina integrativa, eu coloquei algumas regras, né, regras de convivência. E uma delas é assim: não se discute política aqui. Aqui não é o fórum para isso, não é o local. Então, se você quer discutir política, perfeito, você tem todo o direito. Faça um espaço seu e discute política. Defenda o A, defenda o B, vá quando não tem problema, fica à vontade. Só que aqui vamos focar em notícias positivas, em busca de soluções. De repente, não sei se o seu grupo cabe isso, mas não adianta. Olha, política, religião, time de futebol, tem coisa que você não discute, porque você não vai convencer a outra pessoa. A gente já viu É, famílias rompendo relacionamentos de irmãos, de família, por causa disso. Eu não vou querer convencer outra pessoa que a minha verdade é melhor que a verdade dela. Ela tem todo o direito de viver a verdade dela e todas as consequências que isso trouxe para ela. Fica à vontade. Então, tem coisa que você não discute. Não, então, isso aí talvez, né, ajude. Gente, ó, a política que ninguém discute, tá? Vamos buscar soluções. É uma das maneiras das pessoas, porque as pessoas já estão tão sofridas, com tantas dificuldades, que não vão querer ficar num lugar onde traz mais problema. nossa, verdade, né? Tá o pessoal, tá complicado e tá difícil manter esse foco. Eu fico com. Inclusive, um festival gastronômico foi um jeito que a gente conseguiu de falar assim, pessoal, anima, vamos para cima, vamos mudar esse foco, vamos tentar coisas novas. Mas aí, como psicólogo, assim, quando tem uma pessoa, sei lá, focando em coisas negativas, o que a gente pode fazer para tentar alterar um pouquinho essa, essa direção, vamos dizer assim? Então, a gente busca, né, dentro do que a pessoa nos traz, se ela traz uma questão, se ela traz uma dificuldade,
a gente busca ampliar o olhar dela para outras possibilidades, né? Então tá, você está me mostrando isso, você está com esse problema de saúde, você está com essa questão. E o que mais além disso? Você não é só isso. Nós não somos somente o problema, não somos somente a dificuldade, mas nós não somos também somente a coisa boa. Então existem diversas coisas acontecendo. A nossa vida é um todo. Então, de repente, claro, eu estou ali com a dificuldade profissional, a minha empresa teve que fechar, eu vou ficar no vermelho e tudo. Bom, isso é um problema grave, com certeza. Mas será que a minha vida é só isso? Será que eu tenho outras coisas em que isso, de repente, eu posso compensar? Será que eu posso buscar que solução que eu posso buscar para isso? Não sei, de repente, alguma alternativa no banco, vou falar com o gerente, eu posso, sei lá, enfim, de que maneira prática eu posso olhar para isso? E que outras coisas boas vão me apoiar nesse momento? Eu tenho minha família, meus amigos, a gente pode trocar uma ideia, eu posso, de repente, desabafar com alguém. É que as pessoas estão, hoje em dia, até antes da pandemia, não só agora com a pandemia, isso tudo agravou, mas antes a gente já tinha muita dificuldade em achar pessoas que escutam, né? A escuta empática, as pessoas falam muito, mas escutam pouco, não sabem escutar. E aí a gente brinca assim, né, que tem muito curso de oratória, mas não tem nenhum de escutatória. Até hoje eu não ouvi falar em nenhum curso de escutatória, mas precisava ter, porque as pessoas precisam escutar mais e ser ouvidas, né? De repente eu estou com tanta dificuldade, eu quero chegar para alguém e falar. Eu falo, olha, eu estou passando por isso, e a pessoa, não, mas não é assim, você não precisa olhar para, não é desse jeito, olha, não sei o que. E a pessoa não precisa disso, ela precisa ser ouvida, escutada. E às vezes você não precisa nem falar nada, você só precisa estar ali. Você precisa estar ali escutando e realmente ouvindo o que a pessoa está te falando. E não já querendo rebater, dizer que ela está errada, que ela pode fazer outra coisa, porque isso não ajuda. Então, uma das maneiras é a escuta. A escuta empática é algo muito importante. As pessoas, através dela, podem diminuir um pouco o seu sofrimento. Isso não vai resolver o problema, mas vai dar um gás para a pessoa poder, de repente, tirar aquilo de dentro dela, todo aquele caldo de fervor, de pressão ali, para ela poder raciocinar com um pouquinho mais, né, de percepção, um pouquinho mais de possibilidades, que a hora que a gente está tão desesperado, né, não tem como a gente enxergar nada positivo. A terapia é esse espaço de escuta, né? É um espaço, não é um espaço de solução, mas é um espaço de ampliar as possibilidades, né? Claro que terapia não é a mesma coisa que um amigo. O amigo tem uma escuta de amizade. O terapeuta tem uma escuta profissional, né? É um profissional que estudou, fez uma faculdade de 5 anos ali de psicologia para poder estar ajudando as pessoas a passar pelas suas dificuldades, né? Ampliar as possibilidades dela. Mas a gente, nesse momento, a gente precisa de tudo que tiver ao alcance. Família, amigos, terapia, enfim, tudo que puder ajudar sempre vai ser bem-vindo. Que sensacional, que sensacional. Nada melhor do que falar com quem entende, né? Porque eu estou há um ano lutando com isso. Essa é a verdade. Estou há um ano aqui apanhando e não entendendo muita coisa que acontece. Poxa, o que será que eu fiz? O que será que aconteceu nessa discussão, ou nesse problema, ou com essa pessoa que ela parou de falar comigo, ou que ela saiu do grupo e não fala mais com ninguém do grupo. Eu falei, nossa, mas o que será? É difícil. Sabe o que você pode fazer? Você pode ir no privado dela e falar assim, olha, se eu falei alguma coisa que te magoou, eu sinto muito. Não foi intencional e eu estou aqui. Se você precisar de mim, se eu puder fazer alguma coisa para reparar algo que foi feito, eu estou à disposição, né? A gente se colocar a essa disposição, porque nesse momento, mais do que nunca, as pessoas estão muito suscetíveis, muito emotivas, e qualquer coisa pequena que antigamente não faria tanta diferença, qualquer coisa a pessoa vai se machucar, ela vai ficar chateada, né? Então, nesse momento, a gente precisa entender também um pouquinho isso, né? Que o outro não é com a gente, às vezes, essa raiva, essa dor toda. Ela está ali com as coisas dela, e de repente eu estou na frente dela e eu vou receber esse impacto, né? Então, entender que quando as pessoas fazem isso, não é direcionado a mim,
Não tem nada a ver com isso, né? Infelizmente, isso é um problema grave que ela está passando. E quem tiver na frente dela vai sofrer isso. Por isso que a gente tem evidenciado tanto aumento dos conflitos de relacionamento familiar, separações, violência doméstica, porque a pessoa, no desespero em que ela está, ela vai acabar jogando, descontando isso em cima de quem está próximo, em cima de quem está ali com ela, né? Então, num grupo, isso vai, de repente, o coordenador do grupo é que vai ser o responsável por tudo de ruim que está acontecendo. Não é, mas vai ficar como? Então, de repente, eu vou lá para casa cheio dos problemas, eu vou descontar no meu filho, na minha mulher, no meu cachorro, né? Por quê? Porque eu não aprendi a lidar com essas dificuldades, com as minhas questões. Eu preciso olhar para mim e ver o que eu posso fazer para solucionar, né? Isso é importante. Nossa Senhora. E assim, agora vamos pensar aqui naquele cara, na situação de hoje que está com lockdown, a pessoa não pode abrir as portas, ela tem que trabalhar com delivery. O delivery só até às 10. E delivery a gente sabe, nesse mercado, delivery é 30% do faturamento, né? Eu imaginava isso. Não tem como compensar um presencial. Não tem a experiência de você ser atendido, né? Não tem a experiência de você pegar aquela pizza que acabou de sair do forno e chegou na mesa, que é outro sabor, é outra massa, é outra coisa, tem uma pessoa ali para te atender, então é outra experiência. Nisso, claro, Sim. pode ser cobrado um pouco mais, você está cobrando pela experiência, ar-condicionado, essas coisas. E hoje em dia só com delivery não paga, né? Que palavra que a gente pode dar para essa pessoa que está hoje com 30% do faturamento, está pensando, claro, tem os motivos, eu sempre falo, você tem os motivos matemáticos inteiros para desistir, mas que palavra que a gente pode falar para essa pessoa que está passando por essa dificuldade agora? Olha, eu não saberia o que dizer para essa pessoa, para cada pessoa, porque cada um sabe onde está a sua dor, né? Cada um sabe se tem viabilidade de permanecer, se precisa fechar, que a pessoa possa fazer essa avaliação com tranquilidade, não no calor da emoção. Eu sempre digo assim, não decida nada no calor da emoção. Eu vou fechar, eu vou desistir, eu vou me separar, não faça nada no calor da emoção. Então procure olhar com calma, reavaliar depois, dá mais um dia, dá mais uma semana, espera um pouquinho. E aí sim tome a sua decisão, o que tiver que ser, né? Paciência, o que tiver que ser, ninguém melhor do que a própria pessoa para saber da sua questão, do seu mercado, das suas finanças, enfim, né? Eu só posso dizer uma coisa para todo mundo: isso também vai passar. Vai passar, né? Até que passe, eu não sei o que a pessoa consegue ou não suportar, mas isso também vai passar. Cara, é isso. Pessoal, tá ali. É assim, querendo ou não, já tem vacina, já existe uma solução, coisa que há um ano atrás não existia. Sim. A gente já está aqui há um ano lutando. Já encontramos aquela luzinha no fim do túnel. Vamos para cima. Por isso que eu digo, nesse momento, desistir hoje, hoje a gente já está mais perto de uma solução possível do que nós já estivemos, né? A gente já tem vacina, a gente já tem uma possibilidade de sair disso. Não sei no Brasil se vai ser daqui, né? Eu acredito que mais um ano, pelo menos, para vacinar todo mundo, porque é muita gente, porque os políticos estão demorando, né? Mas assim, há um ano atrás, como você falou, a gente não tinha nem essa perspectiva, não tinha nem vacina. Então, se a pessoa puder aguentar de alguma maneira, de repente, se ela achar que vale a pena, ninguém melhor do que ela para avaliar, ela aguenta. Se ela achar que ela pode parar, tem que parar, ela para, né? Porque, claro, não tem como, todo mundo de alguma maneira está perdendo. Não tem como você falar, né? Os grandes bancos nunca vão perder, esses sempre vão ganhar. Nós sempre vamos perder alguma coisa, mais ou menos. Como você falou no começo, a gente não está no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade. E tem gente que está no transatlântico que não vai nem balançar. E tem gente que está com uma boinha salva-vida que está ali quase desistindo.
Então, cada um é que sabe onde o calo aperta, até onde consegue lidar com isso. Mas uma coisa é, nós temos, cada pessoa tem o seu potencial, o seu limite, a sua reserva funcional, seja física, fisiológica, mental, emocional, espiritual. O que a gente puder ampliar dessa reserva vai nos ajudar a passar aí pela tempestade de uma maneira mais ou menos segura, mais ou menos possível. Então, cada pessoa tem que procurar olhar para isso, para suas possibilidades, para suas necessidades e tomar essa decisão e fazer o que deve ser feito. Isso é o que está ao nosso alcance, né? Se fazer com a cabeça, na medida do possível, mais tranquila, tomar suas decisões. Existe uma coisa assim, um empreendedor, geralmente, dentro da cadeia, né, vamos dizer assim, do trabalho, é aquele que tem vamos dizer assim, um espírito e uma atitude, né? Diferente de uma pessoa assim, não, eu quero só ser um empregado para ganhar meu salário fixo. É uma outra mentalidade. O empreendedor, ele já tem uma mentalidade de atuação, de agir, de se colocar à disposição e de empreender, de arriscar. Às vezes, no momento, a pessoa vai ter que fechar aquilo que ela tem, mas se ela realmente tem esse espírito empreendedor, ela vai poder abrir isso novamente em algum momento, de alguma outra maneira, né? Uma pessoa que tem uma mente milionária, vamos dizer assim, ela de repente perde tudo que ela tem, mas o termostato dela está no nível que daqui a pouco ela ganha de novo. O empreendedor verdadeiro também é assim. De repente ele pode ter que recuar por conta de problemas, de tudo que está acontecendo, mas esse espírito empreendedor vai possibilitar ele que em um outro momento, até com o aprendizado dessas dificuldades, ele possa reiniciar também, não é? Se ele mantiver a tranquilidade, a paz interior, a sua saúde física e mental, em qualquer momento ele poderá. Vai ter perdas? Vai, todos vamos ter perdas. Mas isso não nos define. O que nos define é o que a gente vai conseguir fazer com aquilo que está acontecendo. Não, né, não é o que está acontecendo, é o que eu faço com aquilo que está acontecendo que vai dizer de como eu vou para frente ou não. Sensacional, sensacional. Assim, eu já tive empresa, eu já quebrei, minha maior empresa quebrou. E assim, quando eu comecei a segunda empresa, melhorou um pouquinho. Aí comecei a terceira empresa, melhorou mais um pouquinho. E pessoal de restaurante, de bar, se não tiver jeito, tiver que fechar, pelo menos você adquiriu muito conhecimento. Imagina se você tivesse começado o seu bar, o seu restaurante com o conhecimento que você tem hoje. É a chance que você vai ter para quando você reabrir, de repente, você vai falar assim, olha, não, eu vou esperar a pandemia passar. Pô, legal, espera a pandemia passar e reabre, já com todos os ensinamentos que você acumulou nesse tempo. Você é empreendedor, não desista de ser empreendedor, por favor. A gente precisa de gente que bota a faca nos dentes e vai para cima, que gera empregos, que tenta, que pega empréstimo e paga, não sei o que lá, e vai contra tudo e contra todos. E conte sempre comigo. Eu tô sempre por aqui. Tem o Roberto, poxa, essa aula que ele está dando aqui, pelo amor de Deus. A gente tinha que ter discutido isso no começo do grupo, lá em março de 2020. Muito legal, muito importante. Olha, ô Luiz, eu digo que o empreendedor brasileiro talvez seja o mais corajoso do planeta, viu? Porque você empreender num país como esse, a pessoa precisa ter muita coragem, precisa ter muita ousadia, viu? É muita criatividade mesmo. Então, assim, parabéns para todos os empreendedores que consigam superar esse momento de grande crise, dificuldade, né? Sobreviver a isso e potencializar daí para frente. É o que eu desejo mesmo. O que eu puder estar aqui para ajudar, né, como esse bate-papo, de repente eu espero poder ter ajudado alguém, enfim, mas que, assim, que fique uma mensagem, assim, de positividade em meio ao caos. Estamos no caos, mas tem uma luzinha no fim do túnel e, de repente, a gente pode ficar olhando para ali e caminhar nessa direção. Em algum momento a gente vai chegar lá. Sensacional, sensacional. Roberto, já estamos aqui em 50 minutos de live, daqui a pouco o Instagram não deixa a gente continuar. Cara, bom, eu agradeço demais
tudo que você falou. Eu vou assistir essa live umas 50 vezes, para falar a verdade, porque é muita informação útil, muita informação importante. É uma pessoa que conhece, né? É diferente. E agora, Roberto, eu vou abrir para perguntas. Nos últimos Ótimo. 10 minutinhos, tá? Vou abrir Ok. para perguntas. Vi que tem uma galera aqui já, alguns do grupo, alguns não, e eu fico feliz. Pô, Maria, Marina, Vanessa, que legal. Pessoal, microfone aberto, vamos perguntar. Aproveita aí essa live e bora perguntar. Quem tiver sem áudio, pode perguntar aqui no chat, tá? Aí eu falo aqui com o Roberto. E Canal Burger, Ricardo. Pô, que legal, Ricardo. Fala, Eliana. Eliana levantou a mão. Roberto, hoje você escreveu um texto sobre gratidão. A gente pode entender que a gratidão caminha junto com a resiliência? Olha, eu acho que a gratidão, talvez dentre tudo que a gente pode vibrar, né, uma vibração, é um estado, ela nos potencializa a vida, ela sempre está a serviço da vida, a gratidão, né? Uma pessoa grata, uma pessoa que agradece, ela está focando no que ela tem, ela está focando nas possibilidades e não nas dificuldades. Então, claro, a pessoa ela olha para a realidade, ela percebe que tem, a gente não vive no mundo da poliana, cor-de-rosa, nada disso, né? Nós sabemos de tudo que a gente está tendo que enfrentar e ainda, possivelmente, ainda irá enfrentar. Porém, como eu disse, não existe só isso, não existe somente o negativo, né? Então, a gratidão nos dá, amplia a nossa resiliência. A resiliência é a capacidade, é um termo que vem da física, não só da psicologia. A medicina e a psicologia adaptaram o termo resiliência para o seu uso. Mas resiliência, inclusive, é um termo que fala assim, é a carga de pressão que você pode suportar, ou na física, que um elemento, que um material pode suportar, e depois voltar ao seu estado original. Então já existem termos mais adaptáveis, mais modernos, que falam assim, não é, eu não volto ao estado original. Imagina, com toda a experiência que a gente passou hoje, todo o estresse, toda a sobrecarga, eu não vou ser mais o que eu era antes, nunca mais. Eu sou uma nova pessoa hoje. Se eu aproveitar isso bem, inclusive com a gratidão, isso vai me possibilitar ser alguém com mais recursos, né? Passar por essa experiência, aprender com essas dificuldades, de alguma maneira conseguir fazer algo com isso, vai me trazer recursos muito mais amplos, muito maiores. Então, eu não volto ao estado original, né? Eu volto para um estado diferente, claro, com algumas cicatrizes, com algumas sequelas, mas com outras possibilidades de crescimento. Isso, para mim, é resiliência. E tem um termo, um conceito novo que se chama antifragilidade, né? Porque a pessoa resiliente, ela vai além da fragilidade. Todos nós temos algum grau de fragilidade, mas a gente consegue superar isso focando naquilo que é positivo. Então, eu juntaria esse conceito da resiliência de um termo que não volta para o original, mas melhorado, com mais potencialidades, e também a antifragilidade, né? E a gratidão, para mim, está no centro. Ah, aconteceu uma coisa ruim hoje, nossa, que horrível, o que eu vou fazer com isso? Não sei. Será que tem uma história que acho que até eu vou falar aqui, você conhece essa que eu já contei nos grupos, né? Que num povo muito antigo, muito tempo atrás, num povo muito pobre, o homem mais rico daquele povoado era o que tinha um cavalo, porque aquele cavalo ajudava ele a arar a terra, levava ele para lugares mais longe e tudo mais, né? Então ele era o rico daquele lugar e todo mundo era paupérrimo. E um dia esqueceram a porteira aberta e o cavalo dele fugiu. E aí foram falar para ele, aí foram, né, o pessoal lá, olha que muitos realmente com empatia, outros com deboche, poxa, você perdeu seu cavalo, que triste isso, né, que coisa horrorosa e tal, e agora você vai ficar muito mal, ou então outros assim, o que eu posso fazer para te ajudar? E ele falava assim, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim,
Aí as pessoas assim, nossa, acho que ele perdeu o juízo, né? Ele deve ter ficado tão abalado que ele está colocando isso porque ele não sabe o que falar. Bom, tudo bem. Daqui a um tempo ele se adaptou, foi lidando com isso. Daqui a 2 semanas voltou o cavalo dele com 2 éguas, acompanhando. E aí ele triplicou a riqueza dele. E aí todo mundo, nossa, as pessoas, que maravilha, olha que agora você está bem. Outros com inveja, outros realmente alegres por ele, felizes. Foram falar, né, olha, que você agora está tão rico, triplicou. Ele falou assim, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Aí as pessoas falam, não, mas aí agora ele ficou louco, ele enlouqueceu de alegria ou de felicidade, enfim. Daqui a 2 semanas, o povoado dele, o filho dele, né, treinando para domesticar aquelas éguas, caiu e quebrou o braço. Teve uma fratura feia. Aí todo mundo, nossa, olha, seu filho, coitado, que agora, o que vai acontecer? Ele falou assim, eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim. Aí o pessoal desisto, eu não falo mais com você, você não sabe o que está falando, e foi embora. E daqui a mais 2 semanas, o povoado dele entrou em guerra com outro povoado, e todos os jovens iam para a guerra, menos o filho dele, porque estava com uma lesão. Então, assim, a gente nunca sabe o que é bom e o que é ruim, né? A gente, claro, que a gente mede no curto prazo, isso tem um impacto sobre nós, mas a gente não sabe se essa doença, se essa dificuldade, se ter que fechar essa empresa, se ter que fazer isso ou aquilo, é algo no longo prazo que vai me acrescentar algo ou não. Às vezes uma coisa boa hoje pode ser algo que para frente não vai ser tão bom e vice-versa. Então, a gente tem que procurar sempre ter uma perspectiva mais ampla, não simplesmente julgar por aquilo que está aqui na nossa frente imediatamente. Sensacional essa história, hein? Caramba! Essa eu vou levar para sempre. Será que é bom? Será que é ruim? Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Parece ruim, mas pode ser bom. Parece bom, mas pode ser ruim. Então, Ai, cara. Eu, o- assim, eu falo que o empreendedor, ele aprende muito com os erros, com as dificuldades. E juro para vocês, se o empreendedor aprende com as dificuldades, quem tiver aberto, conseguir se manter aberto depois da pandemia, vira PhD. com Vai virar certeza. o número 1 do mundo, porque, olha, não existe, nunca existiu, acho que na história aí, pelo menos na minha história, de 80 para cá, uma fase tão complicada. Vamos aprender. Não tem muito o que fazer, né? Pô, que legal. Muito obrigado pela pergunta, hein, Imagina. Eliana? E Roberto, por ter respondido. Só mais 2 minutos, tá? Daqui a pouco já estoura o nosso limite. Pessoal, quer aproveitar mais uma última pergunta? Patrícia, Maria, Marina, Jean. Jean, que legal que você está participando, Jean. Eliana, Ricardo do Canal Burger. Fico feliz também, Ricardo, que está participando. Agora, mais 1 minuto e meio, eu acho que é melhor a gente já se despedir, senão daqui a pouco não dá tempo, né, da gente se despedir. Pessoal, agradeço muito quem participou, quem está vendo essa live, quem tá desafiando tudo e todos, quem está com a mente positiva. Vamos para cima. Roberto, pô, você foi demais hoje, foi uma das melhores lives que a gente já teve nesse ano todo. Quero te convidar para fazer muito mais lives dessa. A gente precisa de uma palavra igual a sua. Se despede aí do pessoal. Olha, eu agradeço, viu, Luiz, pela possibilidade, né, de estar aqui, de trocar ideias e tudo mais. É, Fico à disposição, né? Quem precisar, tiver alguma dúvida, aí pode me procurar nas minhas redes sociais, né? Eu procuro o pouco que eu posso fazer, como eu digo, é trazer alguma informação, aquilo que eu sei, o que eu não sei, eu também vou pesquisar, o que eu sei, eu posso passar, né? E como você disse, a gente precisa aprender com nossos erros, né? Os nossos próprios erros, e mais ainda aprender com, diz que quem é inteligente aprende com seus próprios erros, e quem é muito inteligente aprende com o erro dos outros também, né? Então, que a gente possa olhar para tudo que aconteceu e, de repente, aprender um pouquinho mais, né? E a gente, todos nós, se nós passarmos por tudo isso, como você disse, nós vamos virar PhD mesmo, porque eu nunca vivenciei uma crise sanitária, né, que é uma crise na saúde, e uma crise mundial, e uma crise econômica e política, tudo ao mesmo tempo,
tudo ao mesmo tempo, né? A gente já vivenciou diferentes períodos, uma coisa disso, uma coisa daquilo, mas tudo ao mesmo tempo é a primeira vez, então isso tem que ter um significado, né? Tem que servir para alguma coisa isso, né? A gente tem que sair dessa mais resiliente, mais forte, mais consciente, para poder valer a pena tudo isso que a gente está vivenciando, né? Perfeito, então, Roberto. Roberto, já deu 1 hora aqui, agradeço demais, pessoal. Muito obrigado para quem participou. Um abração para todos, tenham uma noite sensacional. Quem quiser ver o nosso projeto lá, amigosajudamamigos.com.br. Quem quiser ver o projeto do Roberto, vou deixar aqui na descrição desse vídeo os contatos dele, como é que chama lá, Roberto? Eu tenho minhas redes sociais, o meu nome mesmo, tem a Clínica Ser Integral, mas pode me procurar, estou nas redes sociais, e se tiver alguma dúvida, o que eu puder ajudar, a gente vai ajudar. Maravilha, então. Pessoal, muito obrigado, um abração para todos. Tchau. Boa noite. Tchau, até mais para todo mundo.